amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, trazendo mais um conteúdo de saúde e estilo de vida saudável para você. Bem, hoje estamos com mais um conteúdo falando sobre os 8 remédios naturais. E hoje vamos falar sobre um assunto que acho que muita gente gosta, né? Sobre alimentação. Quem não gosta de comer, não é mesmo? E ainda mais se for para comer e viver por mais tempo. Hoje vamos falar tudo sobre, ou pelo menos o que é mais importante nesse momento, sobre alimentação. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, curtir o nosso vídeo, já se inscrever no nosso canal, também apertar no sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando e também compartilhando com mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Você precisa estar nos ajudando fazendo essas coisinhas aí básicas, que não vai lhe custar nada, só alguns segundinhos aí rapidinho. Então fique aí ligadinho, porque estamos já de volta. Sobre alimentação saudável, que é um dos 8 remédios naturais. Como eu já falei, a gente está numa série, né, falando sobre os remédios naturais. Já falamos sobre o primeiro remédio natural, que foi a água. Falamos sobre o ar puro. E hoje vamos ao terceiro remédio natural, que é um remédio. Por que remédio? Porque são coisas que, se nós aderirmos à nossa vida, servirá como remédio, como cura para doenças e também para prevenir doenças. Então hoje vamos falar sobre esse remédio, alimentação saudável. Todos nós temos conceitos sobre o que é alimentação saudável. E hoje eu vou pegar algumas informações que as pessoas estão falando sobre alimentação saudável. Vamos nos basear hoje, né, muito mais nos escritos desse livro aqui, na verdade um capítulo desse livro aqui, Ciência do Bom Viver, que ele pode ser encontrado em diversas outras capas, mas é o mesmo conteúdo. Você pode estar adquirindo esse livro na Casa Publicadora Brasileira, pelo site, né? Você pode estar encontrando aí também e pedindo o seu livro. Nesse livro tem diversos conteúdos sobre saúde, que é importantíssimo, que foi escrito há muito tempo, mas que hoje a ciência está vendo isso como verdade, né? Tá descobrindo hoje, agora que a ciência está descobrindo coisas que ela já falou há muito tempo. Então, esse conteúdo tá imperdível, cheio de coisas e novidades que não só você vai aprender, mas também eu estou aprendendo e tentando colocar isso para minha vida. Se eu quero ser longeva, né, viver mais, eu preciso colocar isso na prática. Só avisando que o conteúdo de hoje vai ficar um pouquinho extenso, porque é muito, né, difícil trazer um conteúdo como esse em pouco tempo, sobre alimentação, que é uma variedade de coisas, de dicas que eu vou estar trazendo hoje pra vocês. E também no final eu vou ter um pouquinho de vlog aí, mostrando o meu cardápio aí, que eu preparei junto, que você pode estar fazendo junto comigo, basicão, de um almoço saudável. Como a gente poderia estar colocando aí um prato, o que a gente poderia montar um prato saudável, simples e saudável também. Então vai ser tipo um vlog aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Meu primeiro vlog de cozinha aí pra vocês, tá bom? Então, galera, vamos lá. Primeiro que a alimentação saudável, ela tem diversos benefícios, todo mundo já sabe, né? E às vezes a gente só lembra deles quando a gente tá precisando mesmo de saúde. E olha só, primeiro que a alimentação saudável, ela tem o poder de curar, né? De curar doenças, até mesmo de prevenir, principalmente de prevenir doenças. Cada alimento ele tem um nutriente que é essencial para algum tipo de problema. Deus é muito sábio ao criar esses alimentos, porque ele já sabia que a humanidade sofreria por doenças, por causa do pecado, né? Então, ele colocou esses alimentos com nutrientes que vão agir diretamente naquele problema. Então, se a gente quer saúde, muito mais do que buscar na farmácia, busque na farmácia de Deus, que é os alimentos naturais. E com certeza você vai obter saúde, vai prevenir para que você fique longe, na verdade, de doenças. Então, primeira coisa, o primeiro benefício da alimentação saudável é prevenir doenças, né? E curar também. Outra coisa muito importante que as pessoas vão em busca da alimentação saudável é para adquirir peso ideal. Tá acima do peso e precisa perder uns quilinhos, né? E aí busca uma alimentação mais saudável a fim, né, somente de esteticamente, né, mudar o seu peso. Mas nós sabemos que o peso ideal vai muito mais além do que a mera estética.
é saúde. Hoje em dia, as pessoas querem normalizar ser gordinho, ser estar acima do peso, mas na verdade, hoje em dia sabemos que a obesidade ela é praticamente um sinônimo de doença, porque a maioria dos problemas que você vai ter, no caso você que está acima do peso, você que está nessa faixa de estilo de vida, geralmente você vai ter problemas de saúde que vão ser derivados do seu sobrepeso, porque o sobrepeso vai vindo, né, vai puxando outras doenças, né, como hipertensão, como diabetes, como esclerose e outros problemas, né, então é saúde, né, gente? Então busque o seu peso ideal não somente para estética, né, mas também para obter saúde. Fique ligado. Mas também você não precisa ficar meramente magricela, não precisa disso, mas você precisa ter um peso adequado para o seu tamanho, para a sua idade, para que você viva com mais saúde, tá? Outra coisa super importante de buscar uma alimentação saudável, que é um dos objetivos de Deus ter criado tantos alimentos saudáveis, para justamente a pessoa ter saúde e viver mais. Então, a alimentação natural, o benefício dela é nos fazer longevos, ou seja, vivermos mais. Quem não quer isso? Eu quero isso. Então, temos que buscar então ter uma alimentação mais natural possível, mais saudável possível, para assim vivermos mais. Então vamos parar esses benefícios, vamos agora as dicas do que comer, o que é necessário, a gente fazer algumas trocas e tudo mais, que são os conselhos da escritora Ellen White, que ela vai estar falando justamente sobre isso. Deixa eu passar aqui que eu vou colocar aqui algumas capas que vocês podem estar encontrando do livro Ciência Bom Viver, para que você não se perca, tá? E se você encontrar nessa capa, você compra si mesmo, porque é o mesmo conteúdo, tá bom? Tem uns que eles são mais simplificados que outros. Então, primeira dica que ela vai falar no capítulo dela, ela vai estar falando que precisamos escolher um regime dietético criado por Deus. É a primeira dica desse livro. Escolher um regime, uma dieta, né, criada por Deus, ou seja, que Deus criou para nós comermos. Não é qualquer coisa. Geralmente, se formos lá no Gênesis, no Êxodo, né, nós vamos ver os alimentos que foram permitidos por Deus, os alimentos que foram criados por Deus. E que é a alimentação do Éden, né, gente? Vocês, acho que a maioria sabe qual é a alimentação do Éden. Foi as frutas, legumes. Depois do pecado veio as raízes também que foram permitidas de comer, mas no início era mais frutas, né? Mais que dava superficialmente na terra, nas árvores. Eram isso que foi criado por Deus pra gente comer. E que são as frutas, né? Cereais, as nozes são as castanhas, tá, gente? Castanha de caju, castanha de pará, as verduras também, verduras variadas de todas as cores. Tudo isso, essa escolha, né, de dieta vai promover vigor, força e intelecto. No livro ela detalha sobre a importância dessa alimentação para a vigor, que principalmente pessoas que têm um serviço que exige mais, ela precisa comer adequadamente com esses alimentos que vão estar nutrindo o corpo para dar mais força. Então você que malha, é porque você malha que você agora vai comer carne, achando que é isso que vai te dar vigor. Mas na verdade, a alimentação, a dieta criada por Deus no Éden, essa vai dar muito mais vigor por causa dos seus nutrientes. A carne, ela só tem nutriente bom, gente, porque o animal, ele come o quê? A vaca come o quê? Capim, né? Come mato. Ela come coisa boa, então a carne dela acaba obtendo esses nutrientes. Mas não é por causa disso, então não é por causa dos nutrientes, agora ela vai ser uma carne saudável. Tem carnes que são mais leves, são mais saudáveis, mas olha, a alimentação do Éden é livre de produtos animais, tá, gente? Não estou dizendo agora que você não vai mais comer carne, mas assim, a dieta mesmo, no Éden, a dieta criada por Deus, ela é livre de animais, não tem nenhum tipo de animais, somente as plantas, as verduras, os legumes, as frutas, as castanhas. Isso é uma dieta criada por Deus, tá? Você vai permitir comer carne a partir de um certo tempo, que foi no período do dilúvio, que foi necessário Deus permitir, por causa que não tinha plantas suficientes para que a população comesse e sobrevivesse por um tempo. Então, mas não foram também todos os tipos de animais. Lá no Levítico fala direitinho sobre quais os animais que foram permitidos comer. Eu não vou me deter nesse conteúdo, porque eu acho que vocês, a maioria, pode ter acesso à Bíblia e pode ler. Então tá lá em Levítico, tá bem claro, dizendo quais os tipos de animais que Deus permitiu comer. Que esses tipos de animais são os mais saudáveis em comparação ao outro. Os outros não foram permitidos para comer, porque eles foram criados com um outro propósito, né? Para a limpeza da terra, para ter uma cadeia alimentar mesmo, tá, gente?
Então ficou claro aí qual é a dieta do Éden. A dieta criada por Deus é essa que é livre de animais. Mas olha, novamente, não estou dizendo que você não pode mais comer carne, tá? Não estou dizendo isso. Só busque o mais natural possível que você puder, tá? Olha só. Segunda dica é escolha as frutas da estação, clima e ocupação. Primeiro que elas vão estar mais baratas, vão estar mais acessíveis, vão estar mais bem conservadas, vão estar bem melhor. A gente até o gosto da fruta da estação está bem melhor do que uma fruta que é produzida lá no laboratório, que foi lá cheia de agrotóxicos, cheia de coisas para poder produzir aquele fruto, tá? Então busque sempre as frutas da estação. Só eu dei uma pesquisada, as frutas da estação desse mês, que a gente está agora em novembro, eu dei uma pesquisada, a época de que a fruta do Brasil, as frutas da estação desse mês são rabanete, papaya, né, os mamões, né, papaya, a jaca, jabuticaba, uva, coco, tomate, pêssego. São os frutos que é da estação do Brasil, tá? Claro que cada localização do Brasil tem um fruto específico que vai ser mais da época. Agora aqui na cidade onde eu moro, a gente está no período do abacaxi. Então procure ver quais os frutos da estação do lugar onde você mora, para você buscar comer mais ainda. Mas claro, assim você sabe que tá saindo de dieta, você pode conservar de algumas formas. Você pode congelar, você pode colocar em potes de vidro e ficar em conservas, né? No caso, pro inverno, que a gente tem menos frutas fresquinhas, menos frutas da época, você pode estar fazendo isso. Ela até fala que para conservar as frutas para o inverno, você usa pote de vidro para conservar as frutas cozidas, ou elas vão ser cozidas só ao ponto mesmo de ficar um pouquinho mais moles para conserva. Sem muito açúcar, algumas podem ser melhor secas, como passas, figos, abricós, maçãs, podem ser frutas secas também, para isso tudo vai conservar aquele alimento. E ela fala também que dependendo do seu trabalho, da sua ocupação, a alimentação vai ser diferente. O que eu como talvez, e a quantidade que eu como não vai ser adequada para você, por causa da minha ocupação, do trabalho, no dia a dia. Então se eu trabalhasse na roça, se eu trabalhasse nas plantações, talvez lá eu precisaria de muito mais de comida para ter mais força e vigor para trabalhar. Mas se eu trabalho mais quieta, mais no escritório, mais em casa, no home office, mais esse tipo de trabalho um pouco mais parado, não estou lá no sol quente desgastando, né, ou nas construções, minha alimentação já vai ser diferente. Então ela diz que a alimentação vai variar de acordo com cada pessoa, de acordo com o clima, de acordo com a estação e de acordo com a sua ocupação, tá? Então fique ligado nesse detalhe. Terceira dica, ela vai falar que você pode substituir as carnes pelas nozes, ou seja, pelas castanhas, porque as castanhas ela tem gordura e ela também tem proteína. Tanto é que a gente encontra muito proteína vegetal, né, para suplementos, e também a gente encontra leites vegetais, que a gente faz leite de castanha, né, leite de coco, leite de castanha do Pará, castanha de caju, porque elas têm um teor de gordura, mas tem um teor do nutriente de proteína. Então você pode encontrar, e aí acaba substituindo também a carne. As amêndoas são melhores que os amendoins, mas se usados em poucas porções, como misturado com cereais, né, no caso do amendoim, eles são nutritivos e digeríveis. Aqui no Brasil não é muito bem conservado os amendoins, acaba tendo muita proliferação de fungos, bactérias, né? Por isso que não é muito aconselhável comer muito o amendoim por causa da conservação aqui no Brasil. Mas diz que em poucas quantidades você pode estar ingerindo, né, misturado com uma outra coisa, eles acabam sendo digeríveis. Receitas com nozes, né, com castanhas, substitui os pratos com carnes. Combinamos com cereais e tubérculos para fazer esse prato mais saudável. Tanto as azeitonas quanto as nozes substituem as manteigas e as carnes. Então você pode usar os azeites aí, as azeitonas, né, os frutos que tem mais óleo, para substituir as carnes e a manteiga. Tanto é que a gente coloca o azeite, né, de oliva no pão, que fica gostosinho, bota lá na grelha e fica uma delícia a torrada, né? Tem muita gente que faz isso para substituir a manteiga, né, e colocar outro tipo de proteína. E os azeites, eles são bem bons também, são poderosos, laxativos, também são benéficos para quem é tuberculoso, tem problemas, né, respiratórios, problemas
de inflamações também do estômago. Então, tudo isso são dicas, gente, que tem nesse livro. Olha só que coisa interessante, né? Que hoje a ciência descobriu e ela já dá essas dicas há muito tempo, né? Essa sabedoria dela é incrível. Que, na verdade, né, ela foi uma pessoa inspirada por Deus para escrever esse livro. Olha só. Quarta dica, evite o uso de muitos condimentos. Sabe aquela alimentação que você morde, quando vai mastigar aquilo ali tá picante, muito cheio de condimentos? Aquilo lá é horrível pro nosso estômago. Sabe, tá cheio de fogo aqui dentro, que queima. Isso acaba contribuindo, na verdade, para uma gastrite, para uma úlcera, para problemas estomacais. Então, muitos condimentos não são muito bons para a saúde. Claro que tem alguns condimentos, como açafrão, a pimenta do rei, ela em poucas quantidades adequadas, ela vai ter nutrientes bons aí para o nosso corpo, mas tem muitos temperos que a indústria cria que não são muito saudáveis para o corpo, principalmente aqueles caldo quinó, sabe aquele negócio que a gente coloca, tem mais sal e conservantes do que outra coisa. Então, escolha bem o seu tempero, mas tenha equilíbrio na hora de usar, para que aquilo não fique sobrepondo o sabor do alimento. É isso. O alimento ele precisa ter o sabor dele específico e não o sabor daquele condimento, tá? Então tenha esse cuidado. 5. A quinta dica é não use frutas e verduras na mesma refeição. Por quê? Porque às vezes, dependendo da fruta, ela não combina muito com aquele alimento e acaba dificultando a digestão. Tem uma fruta que eu já percebi, né, que ela não é muito digerível junto com o alimento. Se eu estou almoçando e se eu como ela, principalmente se eu misturo ela com outra coisa, piora tudo. Enche de gases, mas porque é ruim, prejudica a digestão. Então, se puder, separe durante o almoço, não coma fruta. Tem frutas que são mais digeríveis no almoço, como abacaxi, né, laranja, mas já tem outras que não são muito boas. Se você puder separar, coma separado esses dois alimentos. No almoço, das verduras, mas coma separado das frutas. Mas tem frutas que a gente consegue ainda fazer uma misturinha e não faz mal, não dificulta a digestão. Precisamos só pesquisar para saber combinar os alimentos. Mas é o conselho dela, não misturar frutas e verduras, tá? Porque isso tudo sobrecarrega e dificulta a digestão. Isso vai incapacitar você para o esforço mental, porque quando você come frutas doces, por exemplo, após o almoço, o que acontece? Você fica fraco, você fica com vontade de dormir, você fica sonolento, porque isso vai dificultando a digestão. Então, o trabalho do cérebro com o estômago está em conjunto. É um trabalho em conjunto. Se ela precisa trabalhar a digestão, você não vai conseguir dormir, aí você fica bocejando. É muito difícil, gente. Você precisa saber combinar bem os alimentos para não se prejudicar na hora do sono. Sexta dica: não deve haver muitas variedades em cada refeição. Tipo assim, na mesma refeição, nossa, tem aquele a mesa cheia de tipos de comidas, sabores, azedo, doce, apimentado, sabe, café, suco, chá, leite, queijo, tipo aquela mistura toda. Não é muito legal, porque essa mistura toda na refeição, em uma mesma refeição, vai primeiro dificultar a digestão e outra que vai incitar o excesso e a má digestão, né? O excesso, tipo assim, quando você tem uma mesa farta, cheia de variedade, sem necessidade, você tem às vezes uma mesma coisa, ou em coisas diferentes você tem o mesmo nutriente, aquele excesso, você quer comer tudo que está na mesa, e você acaba exagerando. Então isso contribui para o excesso e estraga também alimento. Então não é muito legal isso, tá? Então não precisa você ter uma refeição muito variada. Busque alimentação simples, mas que tenha os nutrientes que você precisa. Outra coisa que é contrapondo essa dica a sétima dica é cardápios variados. Como assim? Você acabou de dizer que a gente não pode misturar. É diferente, tá? Cardápios variados. Ou tipo assim, a semana inteira você comer a mesma coisa. Além de ser muito interessante, agradável ao paladar, fica cansativo você comer a mesma coisa todos os dias, que a gente não se importa. Mas é importante você, um dia você comer um legume, no outro dia você comer outro tipo de legume, um dia você come uma maçã, outro dia você come uma banana, que não fica repetitivo. E você faz todo dia um prato variado, porque cada prato vai ter um nutriente diferente, vai enriquecer o seu corpo. Quando a gente come tudo a mesma coisa, a semana toda a gente só tem aquele tipo de nutriente. Mas se você faz todo dia, você faz um prato diferente, é como se você todo dia agregasse tipos de nutrientes diferentes, entendeu? Então é muito mais do que apenas para o paladar, é questão de nutrição mesmo. Oitavo, não ingira comida muito quente nem muito fria.
equilibrar, gente, porque às vezes a gente quer colocar um alimento muito quente. Claro que tem momentos que são mais frios, né, da estação, a gente quer uma comida mais quentinha, mas não exagerar, não pegar comida muito quente. No livro, ela fala que a comida muito fria, ela vai exigir um trabalho maior do estômago para aquecer aquele alimento antes de começar o processo digestivo. Isso acaba exigindo muito do estômago, porque primeiro ele tem que aquecer o alimento para poder começar a digerir. Então não é muito saudável para o estômago. Então por isso que alimentos muito frios não são muito saudáveis. E outro, não ingerir líquidos nas refeições, pois isso vai dificultar a digestão. Segredo, inclusive, vai fazer com que sua barriga fique com o estômago alto, estufado, sabe? Aquela sensação horrível. Então se você quer ficar mais lisinho, um abdômen mais retinho, não toma água junto com as suas refeições. Aprenda a comer os líquidos, né? Tomar líquidos separados. Nona dica, coma frutas. Isso mesmo, coma frutas. Tenho certeza que alguma fruta você vai gostar. Tem muita gente que tem dificuldade em comer frutas e verduras, né? Não acha interessante, não acha apetitoso, não gosta do sabor. Mas você pode comer frutas de diferentes formas. Você pode fazer um mingau e colocar a fruta. Você pode ingerir aquela fruta seca. Você pode fazer uma salada de frutas. Ou fazer uma vitamina, né? Bater tudo no liquidificador com água. Você pode ingerir de outras formas do que abocanhar uma fruta. Claro que é muito melhor você pegar aquela fruta e comer do que fazer esses outros processos. Mas é muito mais fácil, né? Mas o importante é você ingerir frutas. Comer variedades de frutas na refeição, evitem de querer ingerir líquido. Então, digamos, um café da manhã, se você faz um bolzinho de saladas, aquilo vai encher. Você pode colocar uma chia, uma linhaça, uma aveia. Aquilo vai encher e você não vai sentir a necessidade de tomar depois um líquido, tipo café, um chá, um suco. Porque aquilo vai ser suficiente, você pode colocar mais uma torrada, né, os sólidos, e não vai ter necessidade de ingerir líquido na refeição. Nós aqui, brasileiros, a gente tem essa coisa, né, de comer sempre um líquido na refeição. No café da manhã tem que ter um chá, um café, um suco. No almoço, um copo de água, um copo de suco. No jantar tem que ter outra coisa, um outro líquido. Mas não é necessário, gente. A gente pode ingerir líquidos em refeições separadas. Não precisa estar com sólidos juntos. Você pode estar tomando um chazinho no final da tarde, um cafezinho no final da tarde, ou de manhã, mas separado. Deixa ter a digestão de um alimento primeiro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a recomendação geral de quantidade de frutas, proporção, por dia, é indicado o consumo de 400 gramas de frutas e vegetais ao dia, ou 5 refeições, ou 5 porções, ou 5 porções de 80 gramas, tá? Essa é a indicação da Organização Mundial da Saúde, coma pelo menos 5 frutas por dia, tá? Aí o abacaxi. Quantos de abacaxi eu devo comer por dia? 2 fatias finas. Banana, 1 unidade. Mamão, no caso papaya, metade de uma mamão. Melão, 1 fatia. Morango, de 10 a 12 morangos ou unidades, né? A pera, 1 unidade, uma pera. Uva, de 10 a 12 unidades. Manga, metade de uma manga. Então, mais ou menos essas são as quantidades de cada fruta, ou pelo menos dessas frutas mais básicas que a gente consome mais. Você pode estar pesquisando muito mais sobre isso para ter mais uma noção de outros tipos de frutas também. Foi só dessas frutas que eu pesquisei. 10ª dica, não coma em ocasiões impróprias, tá? Ou seja, entre as refeições. Não comer depois de um exercício intenso, quando a pessoa está exausta e aquecida. Espere um pouco. Então, quando você acabou de fazer exercício, de uma caminhada, uma corrida intensa, e você ainda está com aquela coisa flor da pele, primeiro sente um pouquinho, descanse, para depois você comer. Não é legal você estar desse jeito e comer logo em seguida. Não comer quando estiver agitado, ansioso ou apressado. Descanse também primeiro. Porque o emocional afeta a digestão e não é legal, porque você precisa cuidar de uma coisa depois de outra. Não misture as duas coisas. Não é legal você estar estressado, acabou de brigar com alguém, ou perder um ente querido, tá lá no desespero, chorando e tá com medo. Gente, isso não combina. Precisa se acalmar um pouquinho, descanse, acalme-se para depois você comer, tá? Não sobrecarregue o estômago, isso é gula.
Isso causa exaustão, torpor, indisposição para o esforço físico e mental. Então, coma só o suficiente para satisfazer mesmo. Olha, pronto, estou satisfeito, eu não preciso mais comer nada. Não a ponto de você ter que desabotoar a calça, o calção, o short, a saia para poder comer mais. Não, isso não pode, tá, gente? Tenha equilíbrio, pois equilíbrio é tudo na vida. Então, coma também devagar, saboreie a refeição, come devagarzinho, várias mastigações, vai saboreando, até feche os olhos e saboreie, sinta o sabor do alimento, triture bem, para ajudar o trabalho do estômago também, tá, gente? Então, coma devagar, também é importante. 11. A 11ª dica, não coma pão de farinha branca fina, ou seja, aquela que agora eles colocaram a ácido fólico enriquecida com ácido fólico mais com ferro, né, enriquecida com ferro. Gente, essa farinha aí, ela passa por muitos processos que um pouco tem de nutriente, é uma farinha pobre e rica em carboidrato e menos outros nutrientes. Se for fazer um pão, procure uma farinha mais integral. Esse pão integral que o povo vende aí nos supermercados, esses pães fatiados, não é saudável não, porque se você for ver nos rótulos, nos nutrientes, nos ingredientes, né, você vai ver lá que a primeira farinha que aparece é a farinha enriquecida, que é a farinha branca. E aí não tem nada de integral por lá, porque na verdade a farinha integral, a farinha de trigo integral, ela é bem marronzinha. Não é encontrada em qualquer lugar, por isso que os pães que vêm, que eles dizem que é integral, é misturado. A mistura com a farinha branca e a mistura também com a farinha integral. E aí fica, e nem todas as vezes tem farinha integral, às vezes tem aquela fibra de trigo que fica marronzinha e dizem que é pão integral, então tenham cuidado. Essa farinha branca fina, ela não é saudável nem muito econômica. Ela é pobre em nutrientes. Você vai estar comendo, não vai estar se saciando. É uma farinha pobre em nutrientes, pobre em fibras. Por isso você acaba sentindo a necessidade de comer mais. Ou então, encheu lá e daqui a 1 hora já está com fome de novo. O bicarbonato de fermento no pão inflama o organismo. Então faça um pão sem levedar. É difícil, né, gente? Mas se a gente tem tempo para preparar um bom pão, tiver acesso a essa farinha integral, a fazer um pão sem levedar, é muito mais saudável. Não colocar leite em lugar de água, pois não conserva bem e fermenta também no estômago. Então ela aconselha, quando você fizer um pão, não colocar leite no lugar de água. No lugar de colocar o leite, coloque água, porque além de conservar mais o pão por mais tempo, vai ser mais saudável, tá? Torradas são mais digestíveis, conservar em lugar seco que dura mais. Então, às vezes o pão macio não é tão digerível, mas você faz uma torrada, deixa ela bem sequinha, ó, fica uma delícia. Ela é mais digerível, tanto que ela você acaba comendo em qualquer refeição, porque ela fica mais digerível, mais digestível. E sempre conservar ela em um lugar seco, para ela continuar sequinha, que ela vai durar mais. 12. Não usar açúcar e leite na mesma refeição, não é saudável, uma explosão aí de inflamação, porque primeiro, são duas coisas que inflamam o corpo. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo para falar do leite e do açúcar, a maioria já sabe que isso faz mal, mas há estudos, né, entram em controvérsia sobre esses assuntos, porque a indústria quer vender, né, gente? Então a indústria do leite não quer parar de vender, então ela vai beneficiar alguns estudos aí para dizer que o leite faz bem, mas na verdade o leite de animal não faz bem, isso é uma verdade. Mas eu não vou entrar em detalhe, tá? Falar agora disso não. Enfim, esses dois alimentos são inflamatórios e juntos piora tudo. Isso vai, e além de inflamar o corpo, isso vai também piorar, dificultar a digestão. Evite o uso, né? Pro 13 agora. 13ª dica. Evite o uso abundante de açúcar. Isso é uma outra coisa que eu não preciso nem falar, né, gente? Bolos, pudins, cremes e massas folheadas, tudo isso é muito rico em açúcar. E como eu já falei, o açúcar inflamatório não é legal para você, fora que vai contribuir para o diabetes. O consumo de açúcar refinado, ele aumenta a chance de desenvolver câncer e inflama o corpo. Então você que tem o estômago já inflamado, já tem isso um pouco sensível, né? Na família tem históricos de câncer e tudo mais. No seu corpo, provavelmente você já tem células cancerígenas que, se você alimenta com açúcar, ela cresce e vira uma coisa pior. O maior alimento do câncer é o açúcar. É viciante. Você que gosta de comidas muito doces, colocar muito açúcar no café, né? No suco, às vezes o suco de maracujá tá tão doce que parece um mel e não tem nem sabor de maracujá. Então você que
tem essa, sabe, gosta tanto de coisa muito doce, quando você tira o doce, tira mais o açúcar, até diminui, o seu corpo já pede, por causa da abstinência, porque o açúcar é uma droga. É considerada uma das maiores drogas, porque a maioria da população é uma droga que a pessoa consome livremente. Só que ela é terrível para o nosso. Evite o uso de leite, né? Essa é uma outra coisa também que eu vou passar bem pincelado, que eu não vou me deter tanto nesse assunto. Queijo é impróprio como alimento, irrita os nervos e inflama o corpo. Tudo isso que eu tô falando, gente, é um conteúdo do livro, tá? Que eu tô falando. Isso colabora com outros artigos, com outros estudos também que a gente encontra por aí. Então, tá certinho. Se você for tomar um leite, é preferível que seja um leite tirado da vaca, sabe? Aquele leite lá da vaquinha que você cria. Mas você precisa ferver bem esse leite para que ele não seja tão ruim. Agora, fora disso, os leites que a gente consome são impróprios. Por quê? São leites que vêm com pus, com sangue, onde eles forçam muito a teta da vaca. Aí o leite já não é muito próprio pra gente. A gente ainda ingere um leite pobre, cheio de coisas que vão inflamar mais dentro do nosso corpo. Isso não é legal, né, gente? Por isso, o boi não tem osteoporose, né? Porque ele come folha. E logo, através desse alimento dele, que ele fortalece seus ossos, porque o cálcio vem daí. Se você quer fortalecer os seus ossos, deixe de comer leite, de tomar leite e de ingerir produtos assim. E aí você vai fazer sucos verdes, que você vai colocar essas folhas verdes escuras no seu suco verde, coma mais saladas com folhas, e isso vai sim enriquecer os seus ossos, tá bom? Não coma entre as refeições e sem vontade. Esse mito, né, de que você, comer de 3 em 3 horas é o mais adequado. Na verdade, gente, não é, porque você tá sobrecarregando o seu estômago. Mas Andressa, eu como um pouquinho em cada refeição. Sim, mas você tá levando o seu estômago a trabalhar o tempo todo. Não tem fase de descanso. A alimentação de 3 em 3 horas não é saudável para o estômago. Não coma também antes de dormir, pois em vez de repousar, irá trabalhar a digestão primeiro. Então, são coisas que não combinam. Quer dormir? Então não coma. Porque se você for acabar de comer e querer dormir, ou o seu corpo vai trabalhar para a digestão ou para o sono. Sedentários, que comem tarde da noite, tem mais chance de morrer cedo. Olha só, essa é a verdade aqui, viu, desse livro. Tenha 5 a 6 horas entre as refeições, entre uma refeição e outra. Isso leva de 2 a 3 refeições ao dia, mas ela fala assim, prefira 2 refeições. Meu trabalho despende muito de força. Se eu comer só 3 refeições por dia, eu vou sentir fome, não vou ter condições de trabalhar. Mas aí que vai os nutrientes, pessoal. Se você, em cada refeição, come a quantidade de nutrientes suficiente, tem a fibra, proteína, carboidrato, sabe? Vários tipos de nutrientes na mesma refeição, logo você vai ter o suficiente para você aguentar até a próxima refeição. Mas se aquela refeição for pobre, só tem carboidrato, você vai sentir fome mais cedo. Então, primeira dica para você ter só de 2 a 3 refeições é comer certinho, comer bem, comer as quantidades e nutrientes necessários naquela refeição para que você aguente. Essa é a dica. Coma bem. Não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade de alimento. Outro aqui é monte seu prato. E hoje eu vou estar mostrando para você como montar o seu prato, no caso do almoço. É importante para montar o seu prato. Primeiro que você precisa dividir o seu prato em carboidrato e proteína. E no lado, colocar os nutrientes, né, de saladas, vegetais. É mais ou menos assim que você vai montar o seu prato. Mas eu vou mostrar, eu cozinhando, eu montando meu prato e comendo também pra ver se tá bom. Então é isso, gente. Vamos só me acompanhar agora na cozinha e a gente vai estar preparando juntos a refeição. O vídeo vai ficar longo, mas tem conteúdo muito bom por aí. Então, né, pra fazer um almoço simples, básico, primeiro eu vou mostrar algumas coisas. Não tinha mais arroz pronto, então vou preparar do zero a refeição, arroz e o prato principal e a salada. O feijão, geralmente, eu congelo, faço um dia aí bastante e congelo. Então o feijão a gente só esquenta a porção. O arroz, eu coloquei 2 xícaras aqui dentro. Às vezes eu lavo o arroz, às vezes eu não lavo. Pra jantar, eu já tinha picado cebola e botei aqui no potinho só pra adiantar. E já deixei higienizando a cenoura. Vou mostrar aqui. Olha, já deixei higienizando a cenoura. Eu botei bastante água porque depois eu vou higienizar outras coisas. Mas comecei logo com essas 2 coisas que eu vou usar pra agora.
Aí já coloquei higienizando aqui na água e vinagre de álcool. Agora eu vou higienizar aqui o arroz e fazer o tempero do arroz, que vai ser uma cenoura ralada. Porque aqui é o arroz branco, então pra gente deixar um pouco mais nutritivo esse arroz, a gente vai colocar uma cenourinha ralada. E aí daqui a pouco eu mostro o restante do que a gente vai fazer. Como a cenoura não é orgânica, eu geralmente descasco, eu raspo a casca dela. Às vezes eu corto assim e depois lavo, e aí eu ralo depois aqui nesse ralador aqui mais grossinho. Eu vou ralar tudo e depois eu mostro como vai ficar. Então aqui temos os ingredientes: o arroz já demolhado, já tá lavadinho. Lembrando, não precisa usar o arroz, nem toda vez você precisa lavar. Aqui o prato com tempero a gente vai usar cebola picada, alho. Essa pastinha de alho eu sempre faço. Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo só mostrando como é que eu faço essa pasta de alho. A cenoura ralada. Esse aqui foi o que sobrou. Não usei a cenoura toda, foi meia cenoura, ralei meia cenoura. E a quantidade de arroz foi uns 2 xícaras dessa aqui, que eu usei. E a quantidade de água que eu vou usar. Eu vou vendo ainda, eu coloquei aqui nessa jarra umas 3 xícaras e meia de água, mas a gente vai vendo aí o tanto que a gente vai precisar. Vamos preparar logo o arroz. Então vamos preparar nessa panela aqui o arroz, ligar o fogo. Ligar o fogo. Normalmente eu cozinho com esse azeite aqui frito, com esse azeite aqui, ou com esse aqui. Esse aqui é o azeite de coco e esse é o azeite de oliva, que não é o extra virgem. Então a gente vai usar hoje esse aqui para cozinhar. Vamos botar um pouquinho aqui de azeite. E vamos acrescentar a cebola. Vou pegar uma colher aqui, que eu esqueci de pegar a colher. Vou deixar aqui. Só deixo refogando um pouquinho, aí depois eu vou acrescentar um pouquinho de alho para poder depois colocar o arroz. Eu vou colocar um pouco de alho. Os temperos, tem sal, tempero açafrão, esses outros temperos eu coloco só depois. Eu vou saber mais ou menos a quantidade. Por enquanto eu coloco só os legumes, as verduras para refogar. Aí eu misturo para agregar aqui o tempero no arroz, misturo tudo. E aí eu vou acrescentar água. Eu vou acrescentando até cobrir o arroz. Aqui eu cobri o arroz, vou botar só mais um pouquinho. E aí depois disso eu já coloco dos temperos. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Só dou uma chapiscadinha assim. Açafrão, porque os dois juntos se completam, né? Uma colherzinha só. E uma de sal. Uma colher de sal. Colher de sobremesa. Nada, só pra agregar o restante do tempero em todo o arroz. Esse arroz ele vai ficar bem laranjinho por causa do açafrão e da cenoura. Vou provar aqui. Ele não ficou muito salgado, mas também não tá ruim. O próprio tempero vai ser vai dar o gosto. Eu prefiro deixar mais salgado a proteína e outras coisas, e deixar mais neutro o arroz. Agora eu tampo e deixo cozinhar até secar a água. Aí eu mexo só. Quando estiver secando a água, eu dou uma última mexida e baixo o fogo e deixo terminar de cozinhar e secar a água, e aí eu desligo.
secou. Vamos só dar uma misturadinha nele e aí a gente vai abaixar o fogo, esperar só mais uns 2 minutinhos e a gente desliga. Aqui o prato. Eu ia fazer um frango, mas o frango não descongelou, então eu fiz aqui 2 ovos. Tentei fazer 2 ovos, 2 ovos cozidos. Como é que eu distribuo o prato? Eu coloco o carboidrato. Aqui eu coloquei o feijão e o arroz, só que o feijão ele também tem proteína. Aqui também temos a proteína e a gordura. E a salada. A salada aqui eu coloquei um mix, né, de cores, tomate, cenoura, beterraba, rúcula, ora pronobis, tem vários nutrientes aqui, diversos benefícios. Então é um prato que aparentemente é simples, mas é rico de nutrientes. Ainda sobrou aqui um pouquinho de salada e sobrou também que eu guardei o resto na geladeira. Essa aqui é a que tá temperada, que eu posso usar para comer à noite também. E aqui é um pouquinho de caldo pra colocar por cima aqui. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de caldo. Eu boto aqui por cima do feijão, que o feijão ficou um pouquinho mais seco, e boto por cima do arroz. Esse é caldo de peixe. E vamos comer. Uma alimentação de um prato simples e saudável, que você mais gosta de comer, que você considera esse prato saudável, rico e todo completinho. Segundo, curta esse vídeo, se você gostou, se foi útil para você. Compartilhe também com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, né, com seus colegas e amigos, para que eles também venham conhecer esse conteúdo. A gente sempre tenta trazer o melhor para vocês aqui. Apesar de nós não termos tantos seguidores, mas estamos passando informações bem importantes e que se vocês contribuírem, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, esse conteúdo, também é muito importante, chegará a outras pessoas. Então, só tenham esse vídeo